Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema polêmico. Polêmicas engajam, então tem polêmica também nesse canal. Brincadeiras à parte, mas de fato o tema ele é polêmico. O título do nosso vídeo de hoje é Probióticos não modulam a microbiota do seu paciente. Então, bora lá? Bom, você deve ter ouvido falar várias vezes que probióticos é um elemento importante para a modulação de microbiota intestinal, afinal, a nossa microbiota é composta por micro-organismos e para a gente repor esses micro-organismos, a gente precisa lançar mão dos probióticos. Isso é uma afirmativa que faz todo sentido, tem uma lógica. Eu gosto de usar muita analogia das deficiências das vitaminas e minerais. Quando você pega um paciente para atender e você identifica, seja via sinais e sintomas, exames laboratoriais, diferentes formas que a gente pode identificar deficiências de nutrientes, e você vê que o seu paciente tem, por exemplo, deficiência de vitamina D, algo muito comum que vem aumentando aí no povo brasileiro, por mais que a gente seja aí de um país tropical. O que você vai fazer? Você vai fazer uma suplementação para repor a vitamina D, que está reduzida, para que ela cumpra o seu papel e aquele indivíduo tenha o equilíbrio e funcionamento adequado do seu corpo, certo? E muitas vezes essa lógica é utilizada quando o assunto é microbiota intestinal. Então, quando eu faço um exame de microbiota, eu vejo o que está deficiente. Por exemplo, a gente tem uma redução de bifidobacterium. E o que eu vou pensar? Em repor esse bifidobacterium via suplementação desse probiótico. Porém, a coisa funciona de forma diferente quando o assunto é microbiota, comparado com deficiências de nutrientes, e a gente não pode fazer essa comparação da mesma forma porque seria injusto. Quando a gente fala do ambiente da nossa microbiota, a gente está falando de inúmeros micro-organismos existindo em harmonia. A gente tem diferentes bactérias que não só as que existem no mercado sendo comercializadas, como as dos gêneros Bifidobacterium, Lactobacillus, as leveduras como Saccharomyces e algumas outras bactérias como Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, a própria Escherichia coli, que tem algumas cepas que são positivas e a gente muitas vezes associa ela a coisas negativas, porque existem dentro da Escherichia coli, dessa espécie Escherichia coli, a gente tem cepas que são patogênicas e cepas que podem ser utilizadas como probióticos porque têm efeitos positivos na saúde. Então, não só ali Lactobacillus e Bifidobacterium a gente tem como opções para estar prescrevendo, mas a gente tem essas outras prescrições, essas outras opções de probióticos não muito convencionais também para serem prescritas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de por que a gente às vezes não encontra o probiótico na microbiota do paciente quando faz um exame de sequenciamento da microbiota. Eu vou deixar aqui no card e nele eu explico tintim por tintim do porquê isso acontece. E nada mais é do que o probiótico, quando você oferece nesse universo de micro-organismos que eu falei, a gente tem uma limitação de probióticos a serem prescritos. Existe uma gama de bactérias diferentes ali, algumas que a gente ainda nem conhece, porque a nossa tecnologia não é suficiente para descobrir essas bactérias, então a gente ainda precisa desvendar uma parte que não foi descoberta, que a gente não sabe o que é exatamente, para poder, de fato, produzir probióticos dessas bactérias e entender também o papel dela ali, porque tem bactérias que vão ser muito boas, tem bactérias que vão ser neutras e tem bactérias que em excesso não vão ser tão positivas. Então a gente tem que entender
para saber o que vale a pena a gente produzir como probiótico que vai causar esses benefícios à saúde. Então, voltando, quando a gente pensa na suplementação de um probiótico, é como se a gente acrescentasse um grão de areia numa praia. A praia contém milhões de grãos de areia, infinitos grãos de areias incontáveis, né? A gente não consegue contar. E é uma analogia interessante da gente fazer com os micro-organismos. A gente também tem uma quantidade muito grande de micro-organismos na nossa microbiota. E incluir um grão de areia não vai fazer tanta diferença em termos de modulação da microbiota intestinal. O que é modulação? É eu modificar o cenário dessa microbiota. Então, eu tenho uma microbiota em desequilíbrio, com várias alterações. A gente também tem um vídeo falando sobre os tipos de disbiose, que eu vou deixar aqui também para vocês. Então, que mostra ali pra gente que a gente pode ter diferentes tipos de disbiose, desde redução de diversidade, aumento das bactérias pró-inflamatórias, redução das bactérias boas e também um mix de tudo isso associado ocorrendo junto. E aí, quando a gente inclui um probiótico, primeiro que, por mais que a gente utilize múltiplas cepas, a gente está falando basicamente de 2, no máximo 3 gêneros diferentes. Ao passo que a gente tem ali uma quantidade de gêneros muito superior do que 3 apenas. E isso não vai contemplar todo esse universo e não vai conseguir impactar de forma que mude e provoque uma modulação intestinal. Aqui eu não estou falando que probióticos são inúteis no tratamento. Eu estou apenas informando que eles não têm o potencial de causar uma mudança grande no ambiente complexo, porque eles são uma pequena quantidade, uma pequeníssima quantidade para poder fazer um impacto realmente importante em meio a esse universo de micro-organismos. Eles podem ser utilizados, e hoje eles são utilizados como importantes coadjuvantes no tratamento de doenças, não exatamente com o foco de modular a microbiota intestinal. Um grande exemplo é o seguinte: eu trabalho com saúde da mulher. Por muito tempo eu trabalhei com emagrecimento. Meus estudos na área foram todos direcionados com emagrecimento feminino. E quando o assunto é o público com excesso de peso, a gente sabe que a gente tem o desafio da redução do peso corporal, a gente tem ali as comorbidades, então a própria obesidade, o excesso de gordura, ele favorece a resistência à insulina, o aumento do colesterol, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, aumento da pressão arterial. Então, muitas vezes, eu prescrevia probióticos com o intuito de melhorar esses parâmetros. A seleção dos meus probióticos nas prescrições eram sempre com foco em melhorar algum parâmetro ou alguns parâmetros alvos para ajudar a minha paciente, quando eu via que ela não estava ou conseguindo promover mudanças importantes na dieta, e ela estava indo a passo de tartaruga, mas ela precisava mudar aquele parâmetro por outros motivos, ou quando ela estava seguindo tudo bonitinho, mas a coisa não ia muito para frente, faltava aquele pouquinho para ela chegar ali nos parâmetros ok, mas ela não conseguia chegar. E eu usava esse recurso para dar aquele upgrade. Óbvio que sempre investigava ali cada uma das pacientes para entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Porque poderiam ser outros motivos que estavam levando aquilo. A própria resistência à insulina pode levar a um prejuízo ali no colesterol, aumentando esse colesterol, causando dislipidemia. E também prejudicando a perda de peso. Então, tinha que se avaliar o contexto. E na época que eu comecei a atender, não existiam exames de precisão sendo aplicados a nível de clínica, de atendimento ambulatorial. Eles eram todos com aplicabilidade na ciência, na pesquisa. Então, eu não tinha nem como fazer uma prescrição personalizada a esse ponto. O que eu quero que vocês entendam é que os probióticos, eles são aliados, sim,
no tratamento do paciente. Qualquer recurso que a gente pode utilizar e prescrever e que tem comprovação científica de que ajuda o nosso paciente, a gente pode e deve utilizar. Porém, ele não tem ainda comprovação científica, não tem o potencial comprovado de que, de fato, ele causa uma mudança importante na microbiota intestinal, a ponto de tratar esse ambiente e, assim, trazer todas as consequências positivas no metabolismo do hospedeiro. Ele vai ter benefícios momentâneos no período em que ele vai estar sendo tomado, mas ele não vai ter esse impacto que as pessoas acreditam que ele tem. Bom, Nutri, é um papo um pouco tenso, um pouco polêmico, mas eu preciso quebrar algumas crenças de vocês com relação ao uso de probióticos, porque eu vejo o uso indiscriminado de probióticos e eles não são tão inocentes assim. Eu vou deixar uma experiência aqui que eu tive com 3 pacientes que não foram muito positivas para vocês assistirem, que nem tudo são flores, que em alguns momentos a gente pode ter uma resposta do paciente não muito positiva e nem esperada, e a gente tem que saber como conduzir e entender que ele é um coadjuvante e que ele não é o elemento principal em uma modulação intestinal. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui para eu saber. Que tal deixar suas dúvidas sobre esse tema aqui abaixo? Também pode deixar sugestão de vídeos para eu gravar para uma próxima vez para vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!